de maneira específica. Me chamo Jean Braz e no episódio de hoje nós vamos falar sobre objeções, ok? Então, se você está com dificuldade de encontrar clientes, se as clientes sumiram, você está com dificuldade de lotar a agenda ou atrair alunas para o seu curso, provavelmente você não sabe o que é uma objeção ou não sabe como definir da maneira correta a objeção, ou pior, você não sabe como contornar essa objeção. Então, se você enfrenta um desses problemas, fica comigo até o final dessa live que você vai aprender como definir uma objeção de maneira correta, de maneira específica. Com isso você vai ter clareza e com essa clareza você vai conseguir contornar qualquer objeção que a sua cliente ou o seu aluno possa apresentar para você no momento de estar fechando um procedimento ou uma turma, ok? E aí, para começar a nossa conversa, o que é uma objeção? De uma maneira simples, é a razão que a sua cliente ou o seu aluno dá para ela mesma, ou seja, uma desculpa que ela dá para ela mesma para não fazer uma ação que você deseja. E que ação é essa? É comprar o seu curso ou fechar um procedimento com você, tá ok? E o que é definir uma objeção? É você formalizar, ou seja, escrever essa objeção dentro de um documento, porque aí você vai refletir sobre essa objeção e com isso você vai ter mais clareza para poder contornar um pouco mais à frente. Por que é importante você definir e formalizar uma objeção? E formalizar essa objeção dentro de um documento, para você ter uma clareza melhor. Você tendo mais clareza, fica mais fácil você identificar onde sua cliente pode parar, ou onde ela vai travar para não comprar o seu curso, ou fechar um procedimento com você. E aí você tendo clareza de todo esse processo, fica mais fácil de você criar estratégias ou escrever estratégia para contornar essa objeção e fechar o procedimento. A questão que é importante você saber, né? Quando você encontrar uma objeção, essa objeção ela passa a ser sua inimiga. Por que ela é sua inimiga? Porque a objeção vai fazer a sua cliente parar. Ela não toma a ação, não tomando a ação você não fecha o procedimento ou não fecha o curso. Não fechando o curso ou o procedimento, vai diminuir o seu faturamento. E aí logo você vai estar reclamando, as clientes sumiram, estou com dificuldade de fechar procedimento ou de fechar curso. Por quê? Provavelmente você ainda não sabe ou não tem o costume de contornar objeções. Por isso que é importante você definir, tendo essa clareza você descobre o que parando essa sua cliente de fechar o procedimento ou não, e aí ela passa a ser sua inimiga, você sabe como é que ele se comporta, você consegue contornar essas objeções. A objeção, ela é um dos grandes bloqueios de faturamento. Caramba, Jean, o que tem isso a ver? Então, a objeção ela é um bloqueio de faturamento, porque ela vai impedir você de faturar 10, 15, 30 mil reais. Eu vou citar um exemplo, né, de uma clínica de estética que eu atendia em 2021. E aí quando a pessoa me pergunta, você trabalha com marketing digital, você faz essa parte de Instagram, Facebook, captação de cliente, conversão de cliente? Sim. E aí quando a gente senta para conversar com a cliente, primeira pergunta que qualquer pessoa vai fazer é: quem é o seu cliente ideal? Na linguagem do marketing digital, nós chamamos, uma escola chama de avatar, uma outra escola chama de persona. Mas o que isso quer dizer? É o seu cliente ideal, ou seja, aquela cliente que entra no seu espaço, fecha o procedimento mais caro, não pede desconto, não chega atrasada, já sai com a manutenção marcada. Essa é a cliente perfeita. Então a gente chama isso de cliente ideal. E aí eu fiz essa pergunta para a dona da clínica, falei assim: quem é a sua cliente ideal? E aí o que aconteceu? Ela não soube responder. Jean, não sei. Falei, mas não tem gente no seu espaço aí? Quem é a cliente que você mais admira e a cliente que você, assim, cara, essa cliente aqui, ela é uma cliente perfeita? Eu tenho algumas. Então, você tem que modelar essa cliente.
E quais são as dores que essa cliente tem? Quais são os desejos? Qual é o perigo que ela não enxerga? Ela não soube responder. E aí eu falei assim, tá, e quais são as principais objeções dessa cliente? Ela também não soube responder. Então, a objeção, quando você não consegue identificar de onde ela vem, fica difícil você contornar. Quando você não tem dificuldade em identificar o que é uma objeção, ou como definir essa objeção, é porque você não tem clareza do seu cliente ideal. Porque se você tiver clareza desse cliente ideal, você vai saber responder na ponta da língua, né? Na ponta da língua, porque você tem clareza de quem é a sua cliente. Por que que essa objeção ela surge ao longo do processo de vendas, ou de fechamento de procedimento, ou fechamento de alunos de curso, né? Pode ser por vários motivos. O primeiro eu já falei, que é quando você não tem o seu cliente ideal bem claro na sua cabeça, você não consegue definir as objeções, tá? Mas também tem outros motivos que a objeção pode surgir dentro desse processo de vendas e de fechar o procedimento. Um deles é quando, naquele momento, a cliente ela não necessita do teu serviço ou do seu produto. Como assim? Por exemplo, você fez uma campanha de micropigmentação Shadow e aí impactou uma cliente. A cliente gostou do seu procedimento, achou lindo e vai fazer. Só que quando ela olha para a rena que ela fez na semana passada, ainda está bonita, ainda está bem alinhada, está com efeito ombre ou com um efeito degradê micro, está bem bonita. Então, naquele momento, ela vai adiar a micropigmentação porque o que ela fez anteriormente ainda está bom, ok? Mesma coisa para quem trabalha na área de cílios. Você fez aquele volume russo lindo, bem harmonioso, bem preenchido, os cílios pretinhos, menina, caramba, que cílios lindo! Mas 2 dias atrás ela fez uma manutenção no fia-fio. Então ela adorou o seu procedimento, adorou o seu trabalho, mas ela vai adiar porque naquele momento para ela não é importante, que ela não está precisando daquele serviço nesse momento, ok? Mesma coisa a gente pode falar de quem trabalha com unha. Você faz lá uma gel na tip perfeita, harmoniosa, linda, com uma decoração bonita, só que 2 dias atrás ela fez uma manutenção na unha. E aí o que vai acontecer? Ela, mesmo adorando o seu trabalho, ela não vai fechar o procedimento com você, porque naquele momento não é prioridade para ela, porque o que ela tem está satisfazendo, tá? Esse é um dos motivos. Então, quando você estiver conversando com a cliente nessa relação de fechar procedimento ou fechar turma para o seu curso, você tem que entender em que momento esse cliente está. Porque senão você vai se desgastar à toa, porque naquele momento ele não quer o seu procedimento. Não é que não queira, é que ele vai procrastinar porque ele não está interessado naquela hora, tá? Um outro motivo, esse é um pouco mais triste, e aí se isso tocar você, eu peço desculpas, mas eu tenho que falar, que é quando o cliente não confia em você ou não confia na sua empresa. Eu sei que parece triste isso para você, né? Caramba, o cliente não confia em mim e não confia na minha empresa? E aí quais são os motivos? Primeiro, ele pode entrar lá no seu Instagram, no seu feed, e você pode ter um trabalho bonito, mas como você não consegue fotografar bem, não deixa um produto bem atrativo, não desperta o desejo, aquela cliente ela não vai para a próxima etapa, que é te chamar no WhatsApp para fechar o procedimento. Então, o feed do Instagram, ele é muito importante nessa hora, porque se você não passar autoridade, não passar confiança, a cliente não vai para a próxima etapa, que é abrir o WhatsApp contigo para conversar. Uma outra coisa que pode acontecer é alguém falar mal de você. Nossa, fui lá no estúdio de fulana, fui mal atendida. Ah, fui no estúdio de fulana, ela demorou 5 horas para fazer o procedimento. Se você está no início, tudo bem. Aí é um problema que você vai resolver mais à frente. Mas se alguém falou mal de você, dificilmente essa cliente ela vai fechar contigo, porque uma pessoa colocou uma sementinha de dúvida dentro do coração dela e ela não vai confiar em você, mesmo que você seja uma excelente profissional. Entendeu? Então, existe uma pesquisa que tem rodando que às vezes um cliente afeta mais de 10 clientes de maneira negativa.
Olha só que coisa triste. Então, se você está dentro desse problema, né, de que a cliente não confia em você ou não confia na sua empresa, isso é mais crítico do que você aprender ou não contornar a objeção, porque aí é confiança. E, por incrível que pareça não, é uma verdade triste. Quando você não passa confiança, a cliente não compra com você. Tá ok? E um outro motivo é porque ela não tem orçamento disponível. E aí, gente, para uma mulher falar assim: oi amiga, tudo bem? Aqui é do estúdio Jean Beautiful e eu vi aqui que você vai ter a manutenção e eu quero agendar a manutenção com você. Ela vai falar assim: poxa, o meu orçamento não está disponível. Para uma mulher falar isso, gente, é porque realmente ela não tem. Ou seja, se ela estiver assim, disposta a fazer o procedimento. Por quê? Da onde eu tirei isso? Existe um instituto chamado IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso é um órgão federal que ele é responsável por fazer pesquisas dentro do nosso país. Aí tem lá número de mulheres, número de homens, idade das mulheres, idade dos homens, renda, quem ganha R$1.000, quem ganha acima de R$5.000, quem ganha mais de um salário mínimo, quem ganha 10 salários mínimos. Então ele faz pesquisa dentro do nosso país. E uma dessas pesquisas é o comportamento do consumidor dentro da nossa nação. E aí eles descobriram que as mulheres gastam mais com beleza do que com comida. Ou seja, se você tiver que abrir mão da pizza no final de semana para fazer a manutenção da unha, você vai fazer. Você vai lanchar em casa e vai fazer a manutenção. Porque foi identificado esse padrão de comportamento que as mulheres gastam mais com beleza do que com comida. Então isso pode ser também um motivo dela não fechar o procedimento ou também não entrar na sua turma do curso, porque ela não está com o orçamento disponível. Então tá claro o que é uma objeção e como você define? Beleza, fechamos essa parte. Para complementar agora a parte da objeção, só para falar que existem dois tipos de objeções. As objeções universais e as objeções específicas, né? E o que é isso? A objeção universal, ela normalmente é uma objeção que todo mundo, é uma desculpa que todo mundo dá. Ela é muito comum entre as pessoas. Por exemplo, medo é um tipo de objeção, ok? Ah, não tenho tempo é um tipo de objeção. Ninguém me apoia é um outro tipo de objeção. A pessoa não fala de maneira específica: tenho medo, não tenho tempo, ninguém me apoia, tá ok? E as objeções específicas, ela é algo específico do seu nicho. Quer ver um exemplo? Ah, eu não tenho tempo de estudar porque eu trabalho de segunda a sexta. É uma objeção específica que a pessoa vai falar porque não vai fechar o curso com você. Ah, amiga, eu não consigo fechar o procedimento porque eu saio de casa às 6 horas da manhã e chego em casa às 9 horas da noite. Não tenho tempo para fazer o procedimento. Então ela está falando especificamente qual é a objeção que ela está te apresentando. Ninguém me apoia. Ela vai falar assim: o meu marido não me apoia e nem vai me prestar o cartão para comprar o curso. Tá vendo como a objeção específica ela dá mais clareza para você criar estratégias para poder contornar essa objeção? Tá ok? Beleza. E Jean, quais são os benefícios de eu entender de objeções, né? De identificar e definir essa objeção? Beleza. Primeiro, quando você define uma objeção, você vai ter clareza que vai fazer a sua cliente ou a sua aluna parar. Tendo clareza desse bloqueio que ela coloca para não comprar o seu curso ou fechar o seu serviço, você consegue desenhar estratégias de maneira específica e direcionada para aquela objeção, ok? E aí você vai conseguir contornar. Você tendo clareza do que é uma objeção, você desenha estratégia para contornar, fica mais fácil de você vender aquele produto e serviço, logo você vai faturar mais. Se você não sabe qual é a objeção de maneira específica, se você não sabe formalizar uma objeção e não aprende contornar,
isso vai virar um efeito dominó, porque ao longo